Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui para trazer uma dica para vocês, várias dicas, na verdade, sobre Paris. Eu vou mostrar para vocês dicas assim essenciais para você ir para Paris sem passar perrengue e sem gastar muito dinheiro, né? Então, continua assistindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente. E uma dica que eu dou antes da dica de Paris é: pega um caderno e anota, porque é muita dica, é muita informação e você acaba esquecendo. É muita coisa bem legal pra vocês que eu separei, assim, bem completão. Primeira dica pra quem tá indo a Paris é a respeito da localização. Paris, ela já é uma cidade muito bem localizada. Ela é dividida em números, ou seja, ela tem um formato de um caracol. Esse caracol, ele é dividido em partes, que vai do número 1 até o número 20. Então, antes de você reservar o hotel ou o Airbnb onde você vai ficar, dá uma olhadinha onde que está localizado esse hotel, tá? A maioria dos pontos turísticos em Paris, eles estão separados em diferentes partes desse caracol. Então, qualquer lugar basicamente onde você ficar, você vai estar bem localizado. Então, fica aí a primeira dica para você entender como é que funciona a cidade. Bom, a dica número 2, agora que a gente já entendeu mais ou menos como é que a cidade é dividida, você precisa procurar um lugar para ficar. Em Paris, você tá bem localizado, não é necessariamente você tá próximo de um ponto turístico. Não é você necessariamente estar próximo da Torre Eiffel, por exemplo. A localização boa em Paris é a localização perto do metrô. Você vai gastar aí de transporte público, independente do local onde você estiver, em média 30 minutos. Todos os pontos turísticos, ela tem uma linha de metrô perto, então isso vai te facilitar muito. A facilidade que você tem no transporte é tão grande que não tem necessidade. E muitas vezes você acaba pagando mais caro por estar próximo de um ponto turístico, às vezes não é uma localização tão boa assim. A terceira dica é para aqueles que querem economizar um pouquinho na estadia. A Torre Eiffel, ela é o cartão postal de Paris. Então, se você quer economizar, fuja de lugares que ficam próximo à torre. Porque tudo que é próximo a ela, até mesmo restaurantes, eles costumam ser mais caros. Principalmente porque a vista dá acesso à torre. Então, a maioria das coisas que você vê que dão acesso à torre, que são muito próximos, você vai perceber uma diferença de preço muito grande. Então, dê preferência para lugares um pouco mais afastados, mas que sejam com uma localização boa. Quarta dica, para você não ficar perdido lá em Paris, porque em Paris ela tem muitos pontos turísticos. Então, você fica até perdido assim o que você fazer. Muita gente vai achando só com aquela imagem da torre, e não é só isso, gente. É muito mais do que aquilo. Tem muitas coisas legais para você fazer. E para você economizar tempo e dinheiro, faça uma pesquisa com os pontos turísticos que mais te atraem, e aí você vai começar a organizar o teu roteiro. Uma dica que eu dou: entra no Pinterest ou até mesmo no Instagram, procura páginas que administram fotos da cidade. E aí lá você vai conhecer os pontos turísticos. E a partir dali você vai pesquisando e vai vendo aquilo que mais te atrai. E a quinta dica é: faça um roteiro. Gente, eu sei que parece meio chato, nem todo mundo gosta de fazer roteiro. Só que o roteiro, ele vai te facilitar muito na sua organização. O roteiro você vai ter que montar qual ponto turístico é próximo de qual, o que dá pra ir andando, o que não dá, quanto que você vai gastar. Por mais que você chegue lá e você não faça tudo aquilo naquele dia, mas você já tem uma ideia. E a sexta dica, pra mim, acho que é uma das mais preciosas, que é a respeito da internet. Em Paris me decepcionou um pouco, porque eu achei que eu teria internet com mais facilidade. E na realidade, assim, as únicas vezes que eu tinha internet era no meu Airbnb e em alguns pontos turísticos, que não são todos. Muitos restaurantes, quando a gente chegava lá pedindo a senha do Wi-Fi, quando a gente sentava, eles falavam que eles não tinham Wi-Fi. Então não vá dependendo da internet de lá, porque você não vai ter, você vai se decepcionar. Eu tenho 4 chips para indicar para vocês. No Brasil a gente tem a EasySim4U. Você consegue comprar tanto por encomenda no site, ou você consegue ir nas lojas físicas. Eu sei que tem lá na Sé e próximo da Paulista. No aeroporto de Guarulhos, eles também têm uma empresa que ela é campeã em venda de chips para a Europa. Compensa muito também por ela ser ilimitada. Esse da EasySim4U, ela já é limitada à internet. Agora, se você quiser comprar a internet lá, a gente tem a companhia Orange.
que é a mais famosa lá de Paris. Então ela você vai pagar em média 40 euros pra você ter 10 GB de internet. Tem também a SFR, que ela é um chip local, e você vai pagar 20 euros para 10 GB de internet. Antes de ir para Paris, assim, sei lá, Itália, tem a Vodafone. A Vodafone, ela tem vários pacotes legais e bem mais barato, e ela vale pela Europa inteira. Então vale a pena você conferir essa empresa também. A 7ª dica é a respeito da locomoção em Paris, gente. Como eu falei pra vocês, o metrô ele funciona super bem. Então pra você que não quer gastar tanto com passagem, eu vim trazer aqui uma dica bem legal, que é a respeito do bilhete chamado Navigo. Navigo é basicamente o nosso bilhete único. Você compra um pacote semanal e você vai poder usar todos os transportes públicos ilimitado. Ele só tem um defeito, porque ele é válido de segunda a domingo. Então, independente do dia da semana que você pegar esse bilhete, ele vai sempre valer até domingo. Mesmo assim, eu ainda acho que compensa bastante, dependendo de quanto tempo você vai passar em Paris. Porque você paga ele R$ 22,80, vai poder usar todos os transportes públicos e você vai pagar esse valor. Para você ter noção, para você ir do aeroporto até o centro de Paris, você vai pagar em média de 10 a 11 euros, só uma ida. Pra Disney, se eu não me engano, é 7,50 euros só pra você ir. Aí você tem que pagar mais 7,50 pra voltar. Então, na minha opinião, esse Navigo, mesmo que você não pegue ele pra semana toda, ele compensa demais. O transporte lá em Paris, ele é separado por zona. Então, vai da zona de 1 a 5, é essa zona que eu tô falando pra vocês, que vocês podem usar na França inteira. Ou seja, o aeroporto, ele é fora de Paris, a Disney, ela é fora de Paris, o Palácio de Versalhes, ele é fora de Paris. Uma dica muito legal pra você saber antes de você ir é você pegar e levar uma foto 3x4. Sem essa foto, você não faz esse bilhete. Então, assim, se você quer economizar, já leva as fotos daqui do Brasil, porque se você for tirar lá, você vai ter que pagar essa foto em euro, né? Então, pagar 5 euros, 10 euros numa foto 3x4 é fogo. Se você não quiser pegar esse Navigo, você também tem a opção de você comprar os tickets individuais. Então você vai lá na maquininha, ou até mesmo no posto onde tem atendimento, né, onde tem uma pessoa ali que ela vai te atender, e você compra esse ticket individual. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado é com a fiscalização. Em Paris tem muita gente que pula catraca, às vezes você vai passar o bilhete e a pessoa entra junto com você. É uma loucura, gente. Eu já presenciei e tem muita fiscalização por conta desses vândalos. Então, se você tiver sem esse ticket, você é multado. Então, quando você for passar, se você tiver com o bilhete Navigo ou se você tiver com esse ticket individual, você não pode jogar fora. Não faça isso. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui barrada na hora da fiscalização. Eles sempre te paravam e pediam o seu ticket. Aí eles têm uma maquininha lá, que essa maquininha ela lê a data e a hora que você passou esse ticket. Então, se você tiver com o ticket errado, com o dia errado, é multa. E pagar multa em euro, a gente não tá querendo, né? Existe um mito que parisiense, ele não gosta de falar inglês. E, gente, eu pude vivenciar esse mito, que na verdade não é mito. Eu senti a mais pura verdade do universo. Então, a dica que eu dou é: vá sabendo falar pelo menos o básico do idioma. O básico, gente, não é assim saber se comunicar, não é isso. É você pelo menos saber cumprimentar, sabe? Falar bom dia, boa tarde, com licença, por favor, poderia me ajudar com alguma informação, entendeu? Coisas assim, essas palavrinhas. Porque da segunda vez que eu fui, o meu amigo ele falava francês, um pouco de francês. E aí ele foi pedir informação na rua e daí ele foi falando francês, aí teve uma hora que ele assim começou a falar inglês porque ele já não tinha tanto domínio da conversa. E a gente foi tão bem tratado em todos os lugares que a gente foi. Restaurante, informação no metrô, pedindo informação na rua, todos os lugares, gente. Por quê? Porque ele já ia falando francês, você entendeu? Ele já ia cumprimentando a pessoa em francês. E aí quando a pessoa via que ele tinha dificuldade em continuar a conversa, a pessoa ela ajudava, sabe? Então,
Da primeira vez que eu fui, eu não tive nenhum tipo dessa experiência, foi totalmente ao contrário. E eu só falei inglês e eu senti uma diferença de tratamento bem grande. Nona dica é a respeito da segurança da cidade. Eu já vi vários vídeos de vários relatos, cada um falando de uma coisa. Eu vim trazer a minha experiência pra vocês. Eu já fui abordada por um rapaz que ele tava com uma prancheta e uma caneta e ele simplesmente via falando inglês comigo, mas era um inglês assim muito rápido, muito assim que você não entendia direito o que ele tava fazendo, o que ele tava falando. Então ele vinha assim pra querer que eu assinasse. Gato, eu tô em outro país, eu não vou fazer nada disso. Então assim, corre, fuja dessas coisas. Eu não assinei nada, mas depois que fui pesquisar, muitas pessoas falaram que isso é golpe. Principalmente na Torre Eiffel ali, que acontece muito isso, de pessoas virem com um caderninho pra você querer assinar e depois fica pedindo dinheiro pra você. Aí eles ficam atrás de ti pra você dar o dinheiro. Então não faça isso. Outra coisa que eu presenciei também na torre foi uma moça que ela tava sentada mais ou menos no murinho ali e veio um rapaz pra pegar a bolsa dela. Então assim, ele veio muito de fininho, gente, muito fininho. Se você tá distraído, roubam tuas coisas, você nem percebe. Então ele veio pra mexer na bolsa dela, ela só percebeu porque a bolsa dela se mexeu. Então na hora que ela foi olhar assim, o rapaz, ele, caiu fora. E vou falar mais pra vocês. A gente tem aquele pré-julgamento de julgar as pessoas pela aparência. E vou te falar que a pessoa que eu vi fazendo isso, a gente julgando, a gente não julgaria que fosse uma pessoa que faria essas coisas. Então, não vá com esse preconceito, nem aqui no Brasil, nem lá fora, gente. Não existe isso. A pessoa que faz essas coisas é preto, é branco, de todo quanto é tipo de gente. Eu vejo muita gente falando assim, isso só acontece no Brasil, que não sei o que lá. E não é, gente. Não é assim que funciona. Quando você começa a viajar, você começa a entender muitas coisas. E você acaba vendo que às vezes nem sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Então isso pra mim foi uma lição. Você tem que viajar, você tem que se divertir, mas você tem que ficar de olho nas suas coisas, tá? E uma outra coisa que tem muito em Paris é o famoso pickpocket, que são os batedores de carteira. Geralmente em locais que tem muito isso, eles sempre colocam avisos espalhados na parede, no metrô, enfim, pra você tomar cuidado com as suas coisas. Bom, agora com relação ao horário de verão, gente. O horário de verão lá em Paris é meio maluquinho, porque quando você tá em horário de verão, demora muito pra escurecer. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo, gente. Vai assim, começar a escurecer umas 10 horas da noite. Então, se você tiver alguma programação que você queira ver à noite, porque Paris é a cidade luz, né? Então, ela de dia é uma coisa, à noite é totalmente diferente, justamente por conta das luzes. Então, se você for nesse período de horário de verão, você fica de olho, principalmente se você tá fora de Paris. Porque, dependendo do transporte que você for pegar, ele tem horário para terminar. E o metrô não. O metrô ele vai de meia-noite a 1h. E já os trens, que geralmente são os que mais dão acesso para quem tá fora de Paris, eles terminam muito cedo, assim, 9 horas da noite, 9h30, 10 horas. Então você tem que ficar de olho nisso aí, porque se você estiver fora, você tem que pegar ônibus. E olha, eu já peguei ônibus lá e não é agradável, gente, é bem complicado, os horários são bem restritos, às vezes demorava 1h30 pra gente chegar em casa, pra você ter noção. Porque dessa segunda vez que eu fui, eu fiquei fora de Paris, eu fiquei numa região ali da França. Então ela não facilitou, por mais que era 10 minutos de metrô, de trem, enfim, de Paris, mas ela não foi nada prático pra mim na hora. Outra coisa muito importante é que assim, independente se você vai no calor, aquele calor de morrer, sempre leve um casaco. Você não vai querer passar frio em Paris. Não é que nem aqui no Brasil que a gente só coloca um casaquinho. Naquela época de calor, bate só aquela brisinha, aquele friozinho, lá não é assim. À noite faz frio, então leva um casaco. Essa dica é pra quem gosta de museu. Por ser uma cidade muito histórica, como eu falei pra vocês, por ter muito museu, eles fizeram um pacote muito legal que é o Museum Pass. Você consegue comprar dentro do próprio aeroporto
Você vai ter que procurar o Tourist Information. Na minha opinião, compensa pegar, porque olha, só o Palácio de Versalhes, ele é 30 euros. E eu sei que com esse Museum Pass, você tem aí pacotes a partir de 40 e poucos euros. Então compensa, porque você consegue usar sem pegar fila. Você já chega lá, você só mostra o seu ticket e você já entra. Então ele é prático e ele acaba sendo mais barato se você tem a intenção de visitar esses pontos turísticos. Se você quiser comprar lá dentro de Paris, não quiser comprar no aeroporto, também tem uma outra empresa chamada E aí vocês procuram por essa agência de tickets lá, que você vai conseguir também comprar pelo mesmo valor. Se você não quer comprar esse Museum Pass, se você prefere pagar o ticket individual, compra no Brasil. Faça isso, porque olha, é fila que não acaba mais pra você comprar os tickets. Principalmente dependendo da atração que você for. A pior fila que eu peguei de todos foi o Palácio de Versalhes. Cara, eu fiquei quase 2 horas na fila. Você fica cansado na fila, às vezes você chega lá no lugar, você já tá tão cansado de ficar em pé que quando você entra direto, você já entra no pique. Agora quando você pega a fila, meu amigo, é complicado, não faça isso não. Uma outra dica que é bem óbvia assim, mas muitas vezes a gente acaba indo pros lugares e não sabe as coisas típicas do lugar. Como que é, sabe? Um café da manhã, por exemplo. O que as pessoas comem, porque assim, é legal você também sentir a rotina, você saber como é que as pessoas vivem, porque, enfim, acho que faz você se aproximar um pouco mais da cultura. Então lá, o que eu aconselho, coma o croissant deles é sensacional, é uma massa fina, assim, ó, é tão leve que você mal sente o peso dele na tua mão. Também muito legal é os macarons, que é aqueles biscoitinhos assim, bem coloridinhos. Eu confesso que ele é... Tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês, gente, não são coisas assim, nossa, que delícia, que não sei o que, queria comer todo dia. Eu não senti isso, mas é bacana você comer pra você provar um pouquinho da cultura também. O creme brulee também é super famoso, que também não tem nada muito assim de exuberante. Nada mais é do que tipo um creminho de baunilha. Só que é uma casquinha bem fininha de açúcar crocante. Tem o entrecô, que é uma carne vermelha, um molho lá secreto deles, com batata frita. Não tem nada demais, mas aquele molho, gente, é assim surreal de gostoso. Então eu aconselho, se você quer provar umas coisinhas típicas, eu aconselho você começar por aí. Na Europa, você não pode entrar sem o seguro viagem. Então o seguro viagem lá, ele é obrigatório. Ou seja, se por acaso eles te barrarem lá na alfândega quando você chegar e eles pedirem o seguro viagem pra você e você não tiver, eles têm todo o direito de te mandar de volta pro país, teu país de origem. E passar mal lá fora não é a mesma coisa aqui do Brasil, que tem hospital público, lá fora é tudo particular. Então, vá pelo menos, é uma média aí, você vai gastar uma média de 300 a 400 reais pra você passar aí, sei lá, 1 mês, 30 dias, 20 dias na Europa. Você tem a opção de alguns cartões de crédito, ele cobre esse seguro viagem. Então é sempre bom, antes de você contratar com qualquer empresa, você ligar no teu banco e verificar se o plano que você tem naquele banco, ele cobre esse seguro viagem. E daí você já economiza uma graninha também. O importante é você sempre ir com o aplicativo de tradução. Porque lá o inglês dos franceses, ele é inglês assim do básico pro intermediário. A maioria das pessoas que eu pedi informação. E muitas vezes eles falam tem algumas palavras que eles não sabem em inglês e que eles falam em francês pra você. E daí você fica assim, ó, tipo, não entendi o que ele tá falando. Até mesmo, gente, em restaurantes, tá? Porque tem muitos restaurantes que não tem o cardápio traduzido no inglês, é tudo em francês. E olha, já passei uns perrengues aí, fui pedir uma coisa achando que era aquilo, chegou lá, não era nada daquilo. Dica de número 20 e última dica, é o Bateau Bus. Ele é um passeio de barco, só que ele, além de ser um passeio de barco, ele também ele serve como um transporte. Ou seja, ele vai parar em principais pontos turísticos e você pode descer. Então ele vai parar onde que tem essa estação desse Bateau Bus. E ali você desce, conhece ali onde você quer conhecer,
Só que, só um detalhe, tá, gente? Ele só passa, ele não dá direito à entrada. Ele passa de meia em meia hora em cada ponto e ele tem horário pra terminar também. E o horário dele é bem cedo, tá? Se eu não me engano, acho que ele termina ou é 5 horas ou é 5 e meia da tarde. Então fica de olho, mas é uma boa opção. Ao invés de você ficar circulando de metrô em metrô, sabe? E ele custa 17 euros pra um dia. Ou se você quiser de 2 dias, ele custa 19 euros, que na minha opinião é mais vantajoso. Além de também ser um passeio gostoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É muita informação. Se for necessário, assiste esse vídeo aqui mais uma vez. Vai pausando, vai anotando, porque eu sei que é muita coisa pra cabeça. Eu mesmo, até eu, na hora de gravar o vídeo, fiquei assim tonta de tanta informação. Mas é assim mesmo, na hora de viajar você realmente tem que fazer um planejamento, tem que organizar as suas coisas, principalmente financeiras também, saber quanto que vai gastar, ver se tá dentro do orçamento. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, já deixa o like aqui embaixo, comenta se vocês gostaram. E um beijo, ó, e até o próximo vídeo.